Vamos começar aqui com a sombra marrom. Eu vou passar com o pincel de esfumar, marcando todo o côncavo no côncavo externo, fazendo o famoso Vzinho. Em seguida, vou usar a base de sombra branca. No caso, eu estou usando a Eyeshadow Base da NYX. Mas você pode estar usando qualquer um que você tiver aí. Por exemplo, lápis de delinear branco, que a gente passa na linha d'água mesmo. Você pode estar usando ele para estar formando essa base. Ou, se você preferir, você pode estar usando corretivos. Primer de sombra também funciona muito bem. Aqui no caso eu usei o branco porque o branco vai realçar as cores que eu vou usar. Vou usar uma sombra branca com um pouquinho de cintilância para estar passando no cantinho interno para dar uma iluminada no olhar. Em seguida, uso a sombra laranja opaca para fazer o meinho do olho. E eu escolhi opaca porque eu não quero que esse olho fique muito cintilante, não. Depois, eu venho com a sombra branca, mesma que eu usei para fazer o cantinho, e uso para esfumar esse laranja, para não ficar muito marcado a sombra entre a sombra branca e a sombra laranja. Pego a sombra roxa para vindo, marcando o côncavo, vindo com ela assim até uh, o comecinho aqui do olho, até o cantinho interno, como se fosse a continuação do esfumado do côncavo do marrom. Depois eu pego a sombra branca e reaplico nas áreas em que o roxo cobriu muito, fazendo a transição, o esfumado aí entre a sombra branca e roxa. Com a sombra preta, eu pego bem pouquinho, que eu não quero que fique muito forte. Eu faço o Vzinho externo do côncavo, marcando um pouquinho só. Como eu disse, eu não quero nada muito marcado. Então, eu uso só um pouquinho, apenas para escurecer um pouquinho mais esse marrom que a gente usou primeiramente. Depois eu venho com a sombra marrom novamente, com o pincel assim mais precisinho, para estar passando nos cílios inferiores. Aqui eu estou usando o delineador em gel
mas você pode estar usando o delineador que você mais gostar e se adaptar. Pode ser o de caneta, pode ser o delineador em líquido, ou até mesmo o lápis delineador mesmo. Faço um puxadinho bem leve, não quero nada muito extravagante, é uma coisa assim bem sutil mesmo. Vou usar um cílios bem natural. Esse aqui eu não me lembro a marca, uh, mas ele é bem natural. E eu vou aplicar ele com a cola da Macrylan. Uso o lápis preto na linha d'água e deixo borrar um pouquinho os cílios inferiores. Depois a mesma sombra branca que a gente aplicou no comecinho, a gente usa para iluminar. Bem pouquinho mesmo. Uso a máscara para cílios para dar grudadinha entre os cílios postiços e os cílios naturais. Passo nos cílios de cima e nos cílios de baixo também. Passo um iluminador mais sutil, mais na cor da pele, que ele tem um pouquinho de cintilância, mas não é muito gritante, não. É uma coisa bem sutil mesmo. Para dar uma iluminada mais natural. O blush que eu escolhi é o blush mais na cor malva, que tem um pouquinho de cintilância puxada pro dourado, mas é bem sutil mesmo, quase não se percebe. O batom que eu vou usar aqui é o batom numa cor malva, cremoso, sem cintilância. Ele é bem cremoso. Esse é o make final, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo. Bye!